Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oramos a Deus, agradecendo a Ele por mais essa noite de quinta-feira, culto do pão, culto do ensinamento. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Criador dos céus e da terra, queremos lhe render graças e louvores, louvar ao Senhor por essa rica e gloriosa oportunidade de estar aqui, Senhor, nessa noite, no culto do pão, culto da palavra, aonde, Senhor, o Senhor nos traz a este lugar para aprender um pouco mais da Tua poderosa palavra. Continue dando graça, Senhor amado, sabedoria, entendimento, saúde, Senhor amado, porque disponibilidade os Teus servos têm de vir à Tua casa, Senhor amado. Senhor Deus, que o Senhor nessa noite possa cheirar como incenso suave nas tuas narinas, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor amado, nessa noite. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, permaneça conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmã Amanda, adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com mostra verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro. Louvamos ao nosso Deus com o hino da harpa cristã 1, 2, 7. Aleluia. O Senhor da seiva está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sei da salvação participar.
mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. fala Deus, toca-me com brasas do altar, aleluia. Fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Fique de pé, pegue a Bíblia. Procure aí. Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 3. Juízes, capítulo 3. Glória a Deus. Livro dos Juízes, capítulo de número 3. Vamos ler aqui uma parte do versículo 15 em diante. Texto aqui falando de um dos juízes de Israel, tinha por nome Eude. Juízes, capítulo 3, a partir do versículo de número 15. Nós vamos fazer a leitura como temos o costume, para a glória e louvor do nome de Deus. Glória a Deus. Juízes, Antigo Testamento, capítulo de número 3, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram por sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 filhos, do comprimento de um povo, e cingiu-a debaixo dos pés, à sua coxa direita.
e levou aquele presente a Eglon, rei de Moabe. E era Eglon homem muito gordo. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco, e o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse Eude: levanta-te da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e a cravou no vento. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do vento, e saiu espremendo. Versículo de número 23, todos. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra. Bendito e eterno Deus, te agradecemos, ó Deus Santo e Poderoso, porque o Senhor usa os seus servos ao seu tempo para dar livramento ao teu povo, para operar, Senhor, aleluia, executando os teus desígnios, executando as tuas ordens, operando as maravilhas por teu braço forte e teu poder. Aqui estamos reunidos nesta noite e te agradecemos por esta tão preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa. Opera milagres, faz as tuas maravilhas e que possamos, ó Pai, entender a pregação da tua palavra e que possamos sair daqui louvando e bendizendo o teu santo e precioso nome. Amém. Aleluia. Podem sentar. Tu é bendito e maravilhoso, meu. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus nessa noite. Você que tem e pode contribuir nessa noite, você que Aleluia, vai ofertar, você que vai Glória devolver 10% da sua renda ao Senhor Deus nessa noite, aleluia. Você que vai ofertar nessa noite diretamente no gasofilaço, ou você que vai fazer a sua transferência via Pix, que o Senhor Deus continue honrando, abençoando. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero apresentar aos teus servos que com amor, com alegria, irão contribuir para a manutenção, mantimento, Senhor amado, são mantenedores, são dizimistas, Senhor, fiéis da tua casa. Senhor amado, a oferta, Senhor, alçada, Pai, no nome do Senhor, honra os teus servos, meu Pai. Eu tenho certeza que quando eles devolvem ao Senhor os 10% da sua renda, eles não devolvem a homens, mas devolvem àquele que dá saúde para trabalhar, aquele que dá o pão diário, Senhor amado. Então, meu Deus, abençoe os teus servos, continue abençoando, no nome do Senhor Jesus, amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Sai do seu lugar, você que trouxe, coloca no gasofilácio. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Hino da harpa cristã 476, 476, aleluia, glória a Deus. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, Mais forte repetia: Jesus,
ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda se clamava. E a igreja canta: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu amor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aleluia, glória a Deus. Ficamos em pé neste exato momento. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar a vida do teu servo, Pai, neste exato momento, o pastor Elvis Sabino, que estará pregando a tua poderosa palavra no culto do ensinamento. Senhor amado, usa o teu ungido, o teu servo uma vez mais. Vimos aqui para ouvir a tua voz, Senhor, guardar a tua palavra em nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Fica conosco, ó Divino Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez nos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Ruth. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Ruth. Hoje eu começo uma série, pelo menos umas 3 ministrações sobre alguns acontecimentos, tanto bíblicos como históricos, sobre esta família, a qual desta família o Senhor trouxe o grande, conhecido rei Davi. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso eterno, soberano, Salvador. Ruth, capítulo de número 1. E também estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Noemi e suas noras, Orfá e Ruth. Glória a Deus. Santo, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Procurar falar pouco, crianças, tem que ter um ensaio das crianças aí para o culto. Domingo é o culto das crianças. Glória a Deus, o último culto do ano, com as crianças, para a glória de Deus. Maravilhoso. As crianças têm privilégio, na época eu não tinha, nem conjunto de criança tinha na minha época, onde eu congregava. Aleluia. Mas eu não ficava de fora do culto, não cultuava, dormia, debaixo dos bancos de madeira. Eu lembro que os bancos eram pintados de azul, e os bancos na época não tinha essa parte de encostar, não. Só o banco estava comprido, os 2 pés, pronto. E se dormisse, sentar e cair. Então ele já para debaixo dos bancos, dormia sossegado, acordava para receber a imposição de mãos, é um santo óleo, do pastor na época. Jesus é maravilhoso, ele é fiel. Livro de Ruth, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1 em diante está escrito: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá,
saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Diga amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, como eu falei para os irmãos, hoje é no culto do ensino, estou vendo umas 3 quinta-feiras, começando por hoje, nós vamos tratar sobre esse assunto, a história dessa família. E a história dessa família, na última ministração, ela vai se encerrar com o personagem mais conhecido desta família até então, que é o rei Davi, na batalha de Davi contra Golias. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E para falar sobre esse assunto, eu dei uma pesquisada, isso já vem desde o ano que passou, mais ou menos de agosto do ano passado. Eu venho pesquisando bastante, porque o ano passado me chamou muita atenção a história dessa família, a história de Davi, a história dessa casa de Belém de Judá. Note que o texto também nos informa que Belém, que os que nasceram em Belém eram conhecidos também, está o texto aqui no versículo de número 2, como efrateus, porque Belém é uma cidade. Belém, traduzido, quer dizer casa de pão. Daí a explicação porque Jesus disse que ele é o pão da vida, porque ele era de Belém, da Judéia também, da casa de Davi, onde Davi nasceu. Esta cidade por nome Belém, ela fazia parte da tribo de Judá, era no território pertencente à tribo de Judá. A tribo de Judá, a gente pode caracterizar ela, o território, como um estado, o estado de Judá no país de Israel. Eram 12 filhos do patriarca Jacó, 12 patriarcas, no caso, 12 fundadores de clãs, que esses 12 clãs foram por Josué assentados na terra de Canaã. Então cada um teve o seu território. Eu trazendo no contexto de época para nós entender, cada um desses filhos de Jacó com as suas famílias, o seu clã, sua tribo, clã, mesma coisa, formou um estado no país. Então Belém fazia parte de Judá, do estado de Judá. E nós sabemos, por exemplo, Rondônia tem a região, tem o Cone Sul, a região conhecida, a região mais fria, uma região de muita pecuária, muita lavoura, lá depois de Espigão do Oeste para frente, Vilhena, até mais ou menos Cerejeiras por ali, chama-se o Cone Sul do estado, mas é dentro de Rondônia. Então, quando fala da cidade de Belém, na Judéia, essa cidade fazia parte da tribo de Judá, porém essa cidade pertencia a uma região daquela tribo, era a região de Efrata. Por isso que o texto diz que os filhos da união desse homem com essa mulher, Malom e Quilion, eram efrateus, porque eles nasceram na região chamada Efrata, da cidade de Belém, da Judéia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós encontramos muito essa palavra, efrateus, principalmente aqui no livro de Samuel, Crônicas, se não me falha a memória, tem também logo depois do retorno de Israel do cativeiro babilônico, lá no livro de Esdras e Neemias, faz menção efrateus. É a mesma coisa de falar de Belém. Ou se você achar belemita, é quem nasceu em Belém. Então é quase que a mesma coisa.
A diferença é que para um resolveu colocar Efrateu, para outro Belemita. Ambos nasceram na mesma cidade, na mesma região. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a história desta família começa em Belém, de Efrata, na Judéia. E o texto nos mostra que este homem, Elimeleque, ele era da casa de Judá e era um homem muito próspero, muito rico. Ele era uma pessoa totalmente destacada na sociedade, na sua região. Casou-se com Dona Noemi, uma moça empreendada, séria, doutrinada, casta, serva do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não negociava os seus valores. E essa mulher, ela era totalmente diferente do seu marido, totalmente diferente. Quando você lê o livro de Ruth, você vê que essa mulher, Noemi, ela foi totalmente diferente de seu marido. O texto nos mostra que houve uma fome na terra. Foi uma das grandes fomes que já existiu na face da terra. E o contexto histórico para esses acontecimentos que narra aqui no livro de Ruth foi deixado por um rabino judeu chamado Maral, de Praga, uma cidade na Europa. Ele foi um dos, de sua época, mais conceituados, mais respeitados. É um dos rabinos que ele é muito lembrado até hoje entre os judeus. O seu livro é muito comentado entre os rabinos que vieram, estão, por exemplo, até hoje, depois da existência desse Maral. E ele contou histórias sobre esta casa, sobre a casa desta mulher e deste homem, Elimeleque e Noemi. O texto nos descreve dizendo que de repente ele tomou uma decisão: eu não quero mais morar em Belém, eu não ficarei mais em Efrata, eu vou embora. E ele tomou a decisão: nós vamos pela estrada que vai para Moabe, que vai para Edom. É a mesma coisa, é o mesmo povo dividido em tribos, mas o patriarca é o mesmo. O que acontece? Esse rabino, ele diz que a decisão de Elimeleque foi porque ele se identificava em obras e em decisões como os próprios moabitas. E para entender como ele se identificava com os moabitas, ele faz menção do livro de Números, a partir do capítulo de número 20, logo depois da morte de Miriam, da morte de Arão, aonde entra em cena Moisés se comunicando com Edom e Moabitas, pedindo permissão para que eles passassem pela terra deles, para ir até o Jordão, porque o caminho era mais direto e mais fácil para que os filhos de Israel que estavam saindo do Egito chegassem logo em Canaã e entrassem na terra da promessa. E o que aconteceu? Este povo disse: Israel não passa por aqui, esses hebreus não têm autorização. E logo Edom com Moabe se uniram, armando o seu exército, e saíram para a fronteira do seu país, de frente do acampamento de Israel. Diz: vocês não passam por aqui. Moisés envia uma carta dizendo: deixa a gente passar, porque o caminho aí é mais curto. A gente chega logo na terra, a qual nos pertence por herança já há mais de 400 anos. E se a gente comer alguma coisa, nós vamos pagar para vocês. Se bebermos água, eles tinham água em abundância, porque o território deles estava à margem do Rio Jordão. Eles tinham muitos poços também,
Moisés diz: nós pagamos cada garrafa de água que a gente consumir de vocês. Mas eles disseram: vocês não passam por aqui, vocês não vão comer da nossa comida e nem hão de beber das nossas águas. Dá o jeito de vocês. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, este mestre da lei de Israel, ele identifica esse Elimeleque com as mesmas atitudes. E ele conta o porquê. Porque na época desta fome, como ele era o homem mais abastecido das montanhas e das planícies de Efrata, da cidade de Belém, as pessoas procuravam ajuda para ele, pediam ajuda dele. Muitos pais, mães, muitos homens recorriam a ele buscando socorro para sua própria casa por causa da grande fome. E no começo ele começou a cooperar, a abençoar os seus irmãos, os seus familiares, os seus vizinhos, os moradores daquela região. E ele não entendeu que Deus havia abençoado a vida dele, que era para ele ser o canal da bênção para toda a região de Efrata, para preservar aquele povo. Mas ele começou a sentir que aquilo era muito pesado, e ele se tornou avarento como os moabitas. Por isso é que ele é caracterizado com as mesmas obras dos moabitas. Quando ele toma a decisão: vamos pelo caminho de Moabe, vamos à estrada que nos leva a Moabe. Foi uma decisão que ele tomou por conta própria. E ele pega a sua esposa, seus 2 filhos, e viaja com a sua família, atravessa o Jordão e entra no território de Moabe. E por lá eles viveram 10 anos. Foram 10 anos, passaram uma década habitando em Moabe. E quando ele chega, ele é recebido pelo rei de Moabe, pois era um homem muito rico. Ele não saiu levando uma bolsa nas costas, um alforje no seu jumento. Ele saiu com todas as suas posses, deixando somente as suas terras para trás. E tenho certeza que ele pudesse levar a terra nas costas, ele levava, mas não tinha como, porque o homem era terrível. Renegou os seus próprios parentes e familiares, seus irmãos tribal, por causa das suas posses, dos seus bens, talvez por medo de empobrecer. Eu nunca vi um pobre que tem medo de ficar rico, né? Ele tem vontade de ficar rico, é ou não é? Mas existem alguns ricos que têm medo de ficar pobre. Talvez esse era o medo desse homem. Eu quero, aí já era. Estou acostumado com coisa boa, com vida boa, com criados, entendeu? Estou acostumado com minha família, minha esposa, meus filhos. Então é melhor ir embora para Moabe, lá não tenho que sustentar ninguém. E ele foi recebido pelo rei dos Moabitas. E o que acontece? Historicamente, tá? Não é o que está no texto bíblico, tá bom? Historicamente, o rei tinha 2 filhas, e essas 2 moças gostaram muito dos 2 rapazes da casa de Noemi, os 2 filhos dela. E foi feita uma aliança, porque aquilo foi bom para o rei. Está vindo um homem muito poderoso para o nosso país, e nós temos que abraçar ele, nós temos que deixar que ele permaneça em nosso país. Isso é bom para os nossos negócios, vai aumentar a nossa economia. É uma empresa muito grande, tem muitos postos, muitos bens. Ainda tem 2 rapazes solteiros, eu tenho 2 filhas solteiras, deu certinho, a fome com a vontade de comer. E logo casado. Diga glória a Deus. Casamento oficializado, festa, uma bênção. Como a gente sabe que é casamento, onde tem festa, entendeu? Não mais isso é de crente, é bênção para a glória e louvor do nome de Deus. Muita comida, muito refrigerante, muito doce, e risos, gargalhada, e crente pula, menino corre, come,
E os adultos não ficam para trás na comida, corre pouco. Né? É uma alegria, a festa de crente é uma bênção. Eu gosto de participar de festa de crente. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o tempo passou. Elimeleque pensou que estava se dando bem na vida. Humanamente, aparentemente estava, né? Saiu do seu país, não deve falar mais para ninguém. Vai aumentar suas posses. E para completar agora, se tornou parente do rei dos Moabitas, em Edom. Seus filhos são, né, da família real. As princesas do país agora são noras do homem, do judeu. Olha que aliança formidável, que coisa mais bonita, humanamente falando. Está tudo dando certo para ele, fugindo da sua responsabilidade, fugindo do propósito de Deus. E me vem à mente agora o livro de Esther, quando o tio dela falou: olha, fala com o rei, a responsabilidade é sua, menina. Fala com o teu esposo, fala com o rei, conversa com ele. Nós estamos sentenciados à morte. Não tem fome no país, mas tem a sentença de morte. Fala com o rei para ele revogar esse edito, esse decreto de morte para nós. E acompanhando esse apelo, ele já libera uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra profética, uma palavra de fé, chamando a providência divina. Se ela tomasse uma decisão de que ela não tinha nada a ver com aquilo, ela estava segura no palácio, ela tinha o suficiente e era esposa do rei do país. Mas o que eu disse, saiba você que se você resolver que não vai apelar para ir à presença do rei e interceder por nós, saiba você que ainda assim Deus pode nos livrar. Agora você não poderá escapar. Aleluia. Mesmo estando aí debaixo do cetro real, nós aqui fora do palácio, Deus é poderoso para nos livrar. Ele tem outros caminhos, Ele tem outros meios para dar livramento para o nosso povo. Mas a moça Esther não fugiu da responsabilidade igual esse Elimeleque. Ela disse: não posso ser omissa, eu tenho que ir. E ela pediu 3 dias de jejum. Depois de terminar o jejum, eu me preparo e eu vou à recâmara do trono do meu esposo, o rei. Se ele estendeu o cetro para mim, glória a Deus, alcancei misericórdia. Se não, estou sentenciado à morte mesmo, eu sou judia, eu já ia morrer de qualquer jeito, está tudo na mesa. Então ela não foi omissa, ela não olhou para o próprio nariz, ela assumiu a posição de serva do Senhor e ela reconheceu que Deus havia preparado tudo na vida dela para que Deus desse livramento aos próprios compatriotas e irmãos dela, para a glória do nome de Deus. E Deus deu grande livramento e ela permaneceu viva. O seu meio tio, primo, né, permaneceu. Todos os seus compatriotas permaneceram vivos e Deus mudou a sorte de todos os hebreus que estavam em Suzã e lá na Pérsia, e eles foram muito mais abençoados do que antes da sentença. Elimeleque disse: eu não tenho nada a ver com isso. Rapaz, uma hora dessa eu quebro, eu fico pobre, eu vou embora do país, eu vou logo. Esse povo pede demais, esse menino come demais, é muita gente para me sustentar. Mas ele era um homem poderoso, era o homem mais poderoso da terra, lá de Efrata. Ele tinha sustento para ele, para a casa dele, alimento na medida certa e outros mantimentos mais para toda aquela cidade. E com certeza, quando terminasse aquele tempo de fome, ele iria prosperar muito mais ainda do que antes da seca. Mas ele não entendeu esse negócio e ele fugiu da responsabilidade. E lá tudo dando certo. É uma coisa, né? Parece que tudo dá certo para o teimoso, para o rebelde, para o mal criado espiritualmente, né? Não, não dá nada não, está melhorando, estou é melhor, está fluindo, está bombando. E o vento está me levando para uma terra melhor. E pensa que Deus não está assistindo, Deus não está vendo. Mas a gente costuma dizer, né, o linguajar nosso cristão,
quando a tacada veio, é no pé da moleira dele, parou, na hora. Porque Deus, ele trata tanto com os seus filhos obedientes, como também trata com os desobedientes. Cada um recebe o mérito pelas suas obras, atitudes e decisões. Quem plantou boa semente, na lei da semeadura, Gálatas 6:7, não errando, semente boa plantada, vai colher também coisas boas. O filho rebelde e desobediente plantou sementes ruins, também vai ter que ter a produção da semente que ele plantou. E na lei da semeadura eu costumo sempre dizer, nós plantamos uma semente ou a muda de uma determinada fruteira ou algo do tipo que produz alimento, e a gente não pode só um. Até a bananeira, que produz só um cacho, não produz só uma banana, é um cacho. Ele tem várias palmas, pencas de banana, que divide ali, são algumas dezenas. Dependendo de como for, passa até de 100. Quem diga glória a Deus. Então Elimelec pensou que ia se dar bem na vida. O tempo foi muito curto para ele. E está escrito que ele partiu, deixando Noemi viúva, deixando seus 2 filhos, Malom e Quilion, mortos, e as suas 2 noras, Orfá e Ruth, sem sogro. Maral, o rabino, disse que os 2 rapazes já encaminhavam-se para o mesmo caminho do pai. E Deus viu aquilo e foi e feriu ambos também. E os 3 homens da casa partiram. Elimelec, o pai, o patriarca daquela casa, Malom, Quilion, e ficou 3 viúvas na terra. O texto do livro de Ruth descreve dizendo que chega um momento que a Noemi, ela chega e diz assim: eu quero agradecer vocês. Isso depois de um tempo, a gente não sabe o que aconteceu, os bens desse homem, Elimelec, se perdeu, não ficou mais de posse daquela família. E agora aquelas senhoras viúvas estão sofrendo. Mas uma delas ainda tinha recurso, quem sabe apelava para a própria família que era da coroa e sustentava aquela casa, porque essa própria mulher, Noemi, ela agradece uma daquelas moças. Ela disse: eu quero agradecer vocês pelo bem que vocês nos fez. Eu quero agradecer você porque você não nos desamparou. Mas chega um momento que elas olham e falam assim: volte para a casa de seus pais, volte para os seus deuses, para os seus terapins, para os seus cultos pagãos. Eu não posso mais gerar um filho para dar para vocês se casar. E se mesmo eu pudesse gerar, aonde vocês iriam conseguir aguardar tanto tempo solteiras, esperando o rapaz crescer, ter idade e casar com vocês, e depois gerar outro, crescer e casar com a outra? Voltem para os pais, voltem para o povo, voltem para a família, voltem para a cidade de cada uma de vocês. Com certeza era a capital. As 2 disseram: não, nós vamos com a senhora, porque ela recebeu notícia: olha, Deus voltou a visitar Israel, a terra de Canaã voltou a ser como na promessa de Abraão. O povo voltou a prosperar, a estiagem passou, o céu se abriu, a chuva desce e irriga toda a terra, o que planta produz, os animais estão engordando novamente e multiplicando, os negócios dos judeus estão voltando a fluir. Então ela tomou uma decisão: eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar lá para Efrata, voltarei para Belém, mas vocês não vão comigo, vão para a casa dos pais de vocês. As 2 disseram: não, nós vamos com a senhora. E andaram um pouco. Noemi diz de novo para elas: eu já falei com vocês, eu não posso dar filho para vocês se casarem mais. Volta para os negócios da família de vocês.
Orfá abraça a sua sogra, chora no ombro dela, beija e se despede e vai embora. Ela olha para a outra, Ruth, diz: e tu, vai embora também? Ela disse: eu não vou. Vai, eu não posso mais gerar para te dar um filho. E entra em cena uma das frases mais bonitas que tem na Bíblia, que na minha infância, lembro que eu acho que de menos idade que o Ian, eu já ouvia esse louvor dentro de casa, por esta frase do livro de Ruth, onde ela olha para sua sogra e diz: olha, o teu Deus é meu Deus, aonde você pousar, eu também pousarei, aonde você estiver, eu também quero estar, porque o teu Deus agora é o meu Deus. Aleluia. Então bora, vamos lá. Só que ela estava envergonhada. Ela tinha vergonha. Por quê? Porque ela saiu da sua cidade, uma mulher muito próspera, acompanhando o seu marido, as decisões do líder do lar. E agora ela está voltando pobre de maré. E quando ela atravessa o Jordão, que seus parentes vai reconhecendo ela, aleluia, aquela figura esquelética, sofrida, diferente da outra que saiu na época da seca. Ela saiu bela, abençoada, abastecida, acompanhando o maluco do marido dela, não tinha como ficar para trás. E a terra estava seca. Agora ela volta, a terra está verde, próspera, e ela não está mais formosa. Aí começaram a olhar para ela, se alegrando, recebendo ela com alegria. E ela disse: olha, não me chame mais pelo meu nome, não. Já não sou mais formosa, já não sou mais frondosa, abençoada. Me chame de Amara. Porque ela reconhecia tudo aquilo que ela estava passando foi por decisão do falecido marido. Mas a família que ama é sempre a família. E a família tem problema, mas também tem muito amor. Aleluia. Receberam ela com alegria. E ela chegou na época da colheita. Deram amparo para ela, um lugar para ela ficar, habitar. Fizeram festa, se alegraram, comentaram na cidade. Recebemos de volta uma das mulheres mais importantes da nossa cidade. 11 anos ela tinha ido embora daqui, hoje ela está de volta. E Belém se alegrou pela chegada daquela mulher. Se alegrou. Com ela está Ruth, a moabita, a estrangeira, a pagã, em outras palavras, a idólatra, mas ela resolveu aceitar o Deus de Abraão, tomou a decisão, sem força, sem violência, pelo próprio Espírito de Deus. Ela disse: o teu Deus é meu Deus, o teu povo agora fará parte de mim, eu serei peça também no meio do teu povo, eu farei parte da história de Israel, eu vou para lá com você, eu não ficarei de fora. Com certeza essa moça recebeu muitas ministrações da lei de Deus, da Taná, da Torá, abaixo que já estava escrito. E ela recebeu o Deus vivo na vida dela. A outra foi embora, de volta para casa, para os negócios, seus cultos e outras coisas mais. A história diz que ela tornou-se uma mulher de dura serviço. Essa Orfá, ela não voltou diretamente para a casa de seus pais. Ela foi para uma outra região de Moabe, aonde ela foi prostituir-se. Olha só que situação. Com certeza ela ouviu também a pregação da palavra de Deus, mas ela tomou uma decisão contrária da sua outra irmã. A sua irmã disse: eu sirvo ao Deus de Israel. Ela disse: eu não sirvo ao Deus, eu rejeito o Deus de Israel. É por isso que o livro de Ruth nos mostra quão magnífico foi o agir de Deus na vida desta mulher, desta moça.
Deus olhou para ela, Deus viu a sinceridade do coração dela e Deus preparou tudo para a recepção, para a chegada dela em Belém. E a Bíblia nos descreve dizendo que, olha só, ela tinha tudo para ser igual à irmã dela, despeitada. Por quê? Porque o bisavô dela tinha sido assassinado por um juiz de Israel. Isso está no livro de Juízes, capítulo de número 3, a partir do versículo 15, mais precisamente o versículo 17. O juiz, por nome Eude, foi o que a gente leu na leitura antes, né? Ele foi assassinado, ou perdão, foi o que matou Eglon, rei de Moab. O grandão, como está escrito aí, o cordão, ele era bem grandão mesmo, e a cadeira dele era enorme. O que acontece? Ela tinha tudo para dizer: eu não quero servir esse Deus, porque o juiz de vocês, Eude, assassinou o meu bisavô amando desse Deus. Como é que eu vou servir esse Deus? Mas ela não olhou dessa maneira, ela não olhou por essa janela, ela olhou pela janela da salvação. Ela olhou pela visão diferente da visão da sua irmã. Ela disse: se esse Deus deu esse juiz para fazer o que fez, e esses contos estão nos livros das crônicas do nosso país Moabe, esse Deus sabe o que é melhor para os seus, então eu vou servir esse Deus. Ela não buscou vingança, ela não se tornou uma mulher obstinada. Ruth, ela se tornou uma viúva saudável, pura, limpa e, principal, serva do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse povo de Moab, mesquinho, apesar de serem afortunados, é quem disse para Moisés: não passam aqui, não entra no nosso país, não vamos vender para vocês, não vendemos ave, nem comida, nem carne, nem peixe para vocês. Dá um jeito. Israel teve que rodear aquele país, fazer um percurso muito longo e sofrido, por causa da avareza daquele rei. E se você ler depois do livro de Números, a partir do capítulo 20, 21, 22, 23, além de fazer isso, proibir, os moabitas foram lá e contrataram Balaão. Balaão faz parte dessa história também. E os moabitas disseram: vamos colocar prostituta para derrubar os da retaguarda, vamos colocar soldados para ferir os da retaguarda, vamos chamar Israel para ir para o nosso culto idólatra. Está tudo aí no livro de Números 22. E Deus havia usado a boca de Moisés para dizer: eu vou fazer justiça contra esse povo, e eu vou acabar com esse povo. Esse povo vai perecer ao fio da espada. Agora tem uma moabita entrando para o território de Israel com o coração quebrantado e de joelho aos pés do verdadeiro e único Deus vivo. Ela conhecia toda a história do povo dela, toda a história de Israel com o povo dela, a história dos juízes de Israel com o povo dela, a história da família dela com os juízes de Israel, mas ela resolveu que é melhor servir ao Deus de Israel do que estar no nosso país tudo dando certo e estar contra a vontade do Deus de Israel. Por isso que ela disse: o teu Deus é meu Deus, e aonde a senhora pousar, eu vou pousar. E Deus pegou ela e mandou justamente para a terra aonde a ela já era de direito pertencida, porque aquela terra era herança. Quando Elimeleque morre, os dois receberiam a herança, os dois filhos, Malom e Quilion, mas ambos morreram. Agora a herança é de quem? Das viúvas. Uma disse: eu já quero terra de Israel, eu vou cuidar da minha vida. A outra disse: não, eu tenho herança, então vamos para lá. Ah, mas lá em Israel não é igual aqui não, que a gente chega, não, lá tem todos os parâmetros religiosos, de culto cerimonial, e de repente ela se depara com um homem abençoado próximo que tinha direito a se casar com ela.
Aí dia se passa, ela recebe outra notícia, não é só um não, agora tem dois. Porque são dois parentes mais próximos de seu esposo. Aí o primeiro tem direito. Se ele não quiser, o segundo. Mas ela já tinha colocado os olhos dela no segundo, né, que era Boaz. É o que foi generoso, deu comida para ela. Disse para os seus trabalhadores: olha, deixa cair de propósito umas espigas boas e bonitas, aquela moça pegar. Ela está bonita. A viúva lá do meu primo. Entendeu? Por amor a ela, esse Boaz tomou 3 tapas na cara, no meio da praça, diante da cidade de Belém e diante das autoridades de Belém. Porque era assim que se fazia. Quando ele tomou a decisão, disse: não, eu que vou ficar com ela, você não quer, tudo bem. Me dá sua sandália, dá as bifas aqui e vá cuidar da sua vida, da sua esposa, que essa daqui é que vai ser minha esposa. Ele sabia onde ele estava encostando o corpo dele. Era uma boa mulher, igual a sua sogra. Ela foi ensinada, doutrinada. Ela recebeu ministração de pessoas corretas. Ela recebeu a palavra de uma boca sadia, uma boca saudável. Ela recebia o que tinha dentro do coração da sua sogra. Era coisa boa. Por isso é que Deus viu a sinceridade daquela mulher e resolveu que ela seria uma das matriarcas, é claro, falando assim num tempo muito distante, da casa de Davi, da onde nasceria o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia por isso. Essa Moabita entrou na história de Jesus. Ela entrou na história do reinado de Israel. Ela entrou na história da coroa da tribo de Judá. Ela sempre foi mencionada. Era uma mulher que as pessoas falavam, ela foi moabita, mas só de nacionalidade, porque o coração dela era puro, como o coração das donzelas de Judá. Aleluia por isso. Ela foi diferente. E nós, quando temos oportunidade de servir o nosso próximo, e nós, quando temos oportunidade de fazer alguma coisa para a melhoria da sociedade, como é que nós tomamos as nossas decisões? Assumimos as nossas responsabilidades ou somos mais um Elimeleque agora do século 21, omisso, que não reconhece que Deus preparou, que Deus nomeou, que Deus colocou para que possa fazer alguma coisa para lutar? Um lar, uma família, um casal, uma criança, um jovem, um ancião, aleluia. Não seja omisso como Elimeleque, não fuja das suas responsabilidades. Deus te confiou uma obra, Deus colocou nas suas mãos a oportunidade, Deus apontou para você e disse que é com você que Ele conta para determinada função, para determinada atividade. Não seja omissa, não seja omisso, assuma, porque o Todo-Poderoso estará sempre na tua vida e vai te ajudar a executar, a fazer o que Ele determinou para fazer. Eu encerro essa primeira parte aqui. Eu falei bastante, eu acho que vai ficar só o encerramento já para a próxima semana e acabou. Clamou do meio-dia. Quando foi feito o convite a obreiros, eu posso dizer assim, só eu escapei com vontade de fazer esse clamor do meio-dia na época, porque os demais diáconos, presbíteros, obreiros. E eu falei, pastor, na época, responsabilidade. Eu poderia ter falado a mesma coisa, não. Sabe por quê? Porque no dia que o pastor me ligou, eu estava lá na frente da rodoviária para comprar minha passagem para ir embora de Porto Velho. Já com tudo preparado para me voltar a trabalhar na empresa que antes eu trabalhava. E o pastor disse, vem aqui na sede, eu quero conversar contigo. E eu fui lá e ele falou, eu topo o desafio. Ele disse, não viaje, não é de Deus. E eu fiz o quê? Obedeci. Glória a Deus.
começamos, e graças a Deus, já há mais de 10 anos, o Clamor do Meio-Dia é apresentado ao Senhor todas as semanas para a glória e louvor do nome de Deus. Se eu tivesse fugido da responsabilidade, essa semana chegou uma mulher de segunda-feira e disse: pastor, eu estou vindo aqui tem 3 semanas. Nessas 3 semanas, invadiram minha loja, quebraram a parede, levaram todo o ouro, todas as joias, rebentaram a outra parede, entraram na loja do meu marido, que os dois, cada um tinha uma loja lá, todo jogada de casal, abençoado é desse jeito. Ah, não gostou da minha cara? Vai comprar, eu vou aqui nesse, eu vou comprar com ela. Está comprando do mesmo jeito, entendeu? A família, casal. Muitos anos que eu não tinha uma discussão com meu marido, pastor. Eu comecei a fazer campanha aqui no Clamor do Meio-Dia, voltando para a igreja. Eu já discuti com meu marido essa semana que passou. Ela falou, eu estava sem coragem de vir para a igreja aqui. E Deus me usou para falar com ela. Deus está te dando força para você não parar, não desanimar. E ela veio aqui, querer voltar, que eu brinquei e falou para mim, pastor, eu estava sem força, já queria parar. Porque tantos anos não acontecia esses problemas, eu voltei para a igreja, problema. Até com meu marido eu discuti, muitos anos sem esse problema. Mas eu entendi por quê. Por quê, irmão? Porque eu estou no caminho certo. Mas, pastor, eu estava 10 anos desviada. 10 anos sem entrar no templo, vivendo do meu jeito. Mas eu ouvi os gritos da missionária. Aqui perto da loja dele, eu ouvi os gritos da missionária, eu ouvi o barulho da igreja. Onde estaria essa mulher hoje? Aleluia. Se eu tivesse fugido da minha responsabilidade? Está ali a diaconisa Lindalva, ela tem um testemunho lindo, né? Não sei se ela estava brava nesse dia. Deve estar naquela mulher na rua e quebra a sandália, mas fica preso na lágrima. Mas ela passou na porta da igreja, no horário do Clamor do Meio-Dia. O Espírito Santo falou: entra. E está aqui, ó, ela, família, louvando e adorando o nome do Senhor. Entendeu como é que é? Não fuja. Assuma, se Deus conta comigo, então eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Se eu falar, eu vou acatar na hora. Fique de pé. Hoje não foi como o sogro dela. Aleluia! Noemi não era conivente com as ações do marido. Ah, é maluco, seja você, eu estou fora. Eu quero é Deus. Levante a sua mão. Vamos estar orando. Você vai ver onde vai encerrar essa história aqui, quinta-feira que vem. Aonde vai encerrar essa história dessa família? Porque Deus, Ele é fiel. Deus trabalha certo. Pode orar, vai orando enquanto eu vou ministrando. Aleluia. Deus trabalha certo. Deus te ouve clamar. Deus te vê chorar. Deus te viu chorando lá, debruçado daquele jeito. Deus ouviu os teus gemidos. Deus viu, aceitou o teu propósito, tua campanha de jejum. Porque Deus é fiel. Deus tem visto, aleluia, os ataques do adversário contra a tua vida. Mas Deus manda te dizer nesta noite: Ele continuará te preservando. E Ele diz: assuma e não fuja das responsabilidades. Não seja omisso. Não seja omisso. Deus sabe a guerra que é lá naquele endereço. A batalha que você enfrenta para realizar aquela obra lá, para fazer aquelas orações, para dar aquela palavra. Deus sabe, Deus vê, mas Deus conta contigo, porque lá, ainda que aos olhos humanos pareça ser uma terra seca, Deus manda te dizer: lá tem fonte de água, lá eu farei jorrar águas que vai saciar a sede de muita gente. Aleluia. Deus conta conosco. Confirma, Jesus, a tua bênção. Nos livra de todo mal. Nos protege, Senhor. Nos livra dos ataques do nosso adversário. Usa teus filhos e as tuas filhas, meu Deus amado,
lá na frente de trabalho, quando tiver oportunidade, sem usurpar, meu Deus amado, o horário do trabalho. O Senhor vai dar oportunidade para você falar do amor de Jesus. Alguém vai chegar até você e vai dizer: eu não sei porquê, mas eu senti vontade de vir aqui até você e te pedir, faz uma oração por mim, porque o teu Deus vai resolver o meu problema. Você vai ver que Deus é fiel, aleluia. Você vai receber convites para ir em novos lugares, você vai conhecer pessoas novas e você vai trazer muita gente ainda para a DPVH, porque Deus conta contigo, aleluia. Eu profetizo que você não é da geração de Elimeleque. Eu profetizo que você faz parte da geração de Ruth. Tu és um canal de bênção do Deus vivo nesta terra para esta geração. Pai, em nome de Jesus, vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas batem, dá saúde, Senhor, para as tuas filhas, saúde para os teus filhos obedecerem o teu ídolo, fazer a tua obra, a tua vontade, Pai. Eu te peço também, para encerrar esta oração, usa teu filho e usa tua filha para ganhar os próprios parentes para ti. Não manda profeta de fora, não. Não me usa, Jesus, não usa a mim, não, para ganhar os familiares da tua serva, para ganhar os familiares dos teus servos, não. Usa ele, usa ela mesma, aleluia, com poder e autoridade, como uma coluna dentro da sua família. Confirma o teu milagre, e que nós, os obreiros desta igreja, sejamos cada dia mais qualificados e preparados, capacitados, com muito amor, dedicação, palavra e obediência, para receber as famílias, para receber as tuas ovelhas, para que juntos, aleluia, possamos ensinar a palavra e as tuas ovelhas sejam alimentadas e abastecidas para a glória e para a louvor do nome do Senhor. Nos conduz cada dia mais e ser conosco. Assim eu oro te agradecendo e te entregando nosso culto de louvor e adoração em nome de Jesus. Quem pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, e todos digam amém. Dê uma salva de palmas à província de Jesus, glória a Deus. E ele aprende a receber a unção com honra. Aleluia.